Meu nome é Pedro Borges Rezende, sou aluno do Colégio Alexandra, da turma 7º ano B. E o tema deste vídeo é: pessoas com comorbidades têm 12 vezes mais chance de morrer e 6 vezes mais chance de hospitalização? Primeiro, precisamos entender o que são as comorbidades. As comorbidades são simplesmente a ocorrência de duas ou mais doenças relacionadas no mesmo paciente e ao mesmo tempo. Agora que sabemos o que são as comorbidades, vamos à pergunta: pessoas com comorbidades têm 12 vezes mais chance de morrer e 6 vezes mais chance de hospitalização? A resposta é sim. Isso foi comprovado pelo CDC, Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos. O CDC analisou dados de 1,7 milhões de casos relatados à Agência Federal de Saúde dos Estados Unidos. Entre os casos estudados, 287.320, cerca de 22% do total, são indivíduos com condições de saúde pré-existentes. Os pesquisadores identificaram que os problemas de saúde mais comuns eram doenças cardiovasculares, 32%, diabetes, 30% e doenças pulmonares, 18%. As hospitalizações foram 6 vezes maiores entre os pacientes com condições pré-existentes, com 45,4% hospitalizados, em comparação com 7,6% que não tinham. O número de internações na UTI foi maior entre aqueles com condições subjacentes na faixa etária de 60 a 69 anos, 11%, e aqueles entre 70 e 79 anos, 12%. Os óbitos por coronavírus foram mais comuns entre pessoas com 80 anos ou mais, independente das condições pré-existentes. Mas cerca de 50% de todas as mortes ocorreram nessa faixa etária e com uma doença crônica de saúde associada. Concluímos com as pesquisas que pessoas com comorbidades estão muito mais expostas à hospitalização e até à morte. Então, se você conhece alguém que apresenta uma comorbidade, cuide dela e a proteja. A obesidade duplicou de 1980 até hoje. O sobrepeso afeta em todo o mundo. Aproximadamente 1,4 bilhões de pessoas de mais de 20 anos de idade sofrem de obesidade. Entre elas, mais de 200 milhões de homens e 300 milhões de mulheres. Provavelmente, a etiologia da obesidade é uma das mais complexas de fato. O seu desenvolvimento possui múltiplas causas e é o resultado de complexas interações entre fatores genéticos, psicológicos, socioeconômicos, culturais e ambientais. Bebês de 0 a 2 anos é comum. Crianças de 3 a 5 anos de idade também é comum. Crianças de 6 a 13 anos de idade é muito comum. Adolescentes de 14 a 18 anos de idade é muito comum. Jovens adultos de 19 a 40 anos de idade é muito comum. Adultos de 41 anos a 60 anos de idade também é muito comum. E idosos de 60 anos ou mais também é muito comum. Agora eu vou falar um pouco da diabetes. Antes de responder essa pergunta, é importante lembrar que o gerenciamento adequado da taxa de glicemia reduz o risco de desenvolver uma complicação. O diabetes é uma doença cercada de mito, mas na verdade, quem tem o problema pode levar uma vida mais do que normal, ativa, saudável, feliz. Entanto, se não houver acompanhamento, as altas taxas de glicose no sangue podem favorecer algumas complicações. A diabetes é uma doença crônica que provoca altas taxas de açúcar no sangue. São dois tipos de diabetes, tipo 1 e o tipo 2. Existe alguma diferença entre eles. Diabetes tipo 1, comumente diagnosticado durante a infância, não existe função pancreática, onde produz a insulina. E dessa maneira, a glicose fica no sangue, ao invés de ser usada como energia. Diabetes tipo 2 aparece geralmente na fase adulta. Acontece quando o organismo não consegue usar adequadamente a insulina que produz ou não produz insulina suficiente para controlar a glicose. Bebês de 0 a 2 anos é muito raro ter diabetes. Crianças de 3 a 5 anos de idade também é muito raro ter diabetes. Crianças de 6 a 13 anos de idade é muito raro. Adolescentes de 14 anos a 18 anos de idade é muito raro
é raro ter diabetes. Jovens adultos de 19 a 40 anos de idade é comum. Adultos de 41 anos a 60 anos de idade é muito comum. Idosos de 60 anos ou mais é muito comum. Agora eu vou falar sobre um pouco da pressão alta. Crise hipertensiva é a elevação repentina, rápida, severa e inapropriada sintomática da pressão arterial. Em pessoa normotensa ou hipertensa, os órgãos-alvos da crise hipertensiva são os olhos, rins, coração e cérebro. A crise hipertensiva apresenta sinais e sintomas agudos de intensidade severa e grave com possibilidades de deterioração rápida dos órgãos-alvo. Pode haver riscos de vida potencial e imediato, pois os níveis tensionais estarão muito elevados, superiores a 110 mg de pressão arterial diagnóstica ou mínima. O motivo pelo qual as pessoas com obesidade têm maior chance de evoluir com um quadro grave de infectar pelo Covid-19 ainda é motivo de estudo. Provavelmente seja um conjunto de fatores, pois sabe-se que indivíduos que estão acima do peso normalmente têm elevação na pressão arterial e nos níveis de glicemia, açúcar no sangue, estando mais propensos a desenvolver hipertensão arterial e diabetes. Também consideradas doenças crônicas e fatores de risco para complicações do coronavírus. Primeiramente, é preciso deixar claro que os indivíduos com diabetes podem pertencerem a um grupo de risco, não têm mais chances de contrair o vírus. Permanecer a esse grupo significa que, se for contaminado, seus sintomas e suas complicações poderão ser mais severas em comparação com pessoas que não tenham diabetes. Além disso, é importante ressaltar que, apesar do risco não variar entre indivíduos com diabetes tipo 1 ou tipo 2, pessoas com mais idade com mais complicações da doença costumam apresentar um quadro mais grave. Oi, meu nome é Julia Rufa, estudo no Colégio Alexandre e faço parte da turma do 7º ano B. Bom, eu vim explicar um pouco sobre o que é o Projeto de Saúde da Família. A implantação do projeto teve seu início em 1994, tendo como proposta a ação de prevenção a doenças e de promoção à saúde. Sendo assim, o objetivo do programa é prestar um atendimento de qualidade, integral e humano em unidades básicas municipais, garantindo o acesso à assistência e à prevenção em todo o sistema de saúde, de forma a satisfazer as necessidades de todos os cidadãos. Essa perspectiva faz com que a família passe a ser o objeto principal de atenção. É nesse espaço que se constrói as relações intra- e extrafamiliares e onde se desenvolve a luta pela melhoria das condições de vida, permitindo ainda uma compreensão ampliada do processo da saúde-doença e, portanto, da necessidade de intervenções de maior impacto e significado social. Sendo assim, um breve resumo do projeto seria que ele tem como proposta ações de prevenção de doenças e de promoção da saúde. Bom, esse foi o meu breve resumo sobre o que é o projeto e tchau! Olá, meu nome é Nicolas Michel de Souza Almeida, sou aluno do Colégio Alexandre e hoje eu vou apresentar o meu tema da Feira de Ciências. O meu tema é: uma pessoa com diabetes é infectada pelo coronavírus, ela pode transmitir sem apresentar sintomas? Então, uma pessoa com diabetes pode sim transmitir o vírus sem apresentar os sintomas, pois durante esse tempo o vírus tem uma capacidade de transmissão. Por isso é importante adotar medidas gerais, como lavar as mãos com muita frequência e não compartilhar objetos de uso pessoal. No entanto, a doença pode ser transmitida ao mesmo em casos assintomáticos ou antes de que a pessoa comece a apresentar sintomas mais claros. Então, se cuidem e se previnem em essa pandemia. Oi, é a
Stephanie, do 7º ano B, eu estudo no Colégio Alexandra e hoje eu vim falar como a obesidade pode estar impulsionando gravidade e a morte de jovens por Covid-19. Concluímos que em população de grande prevalência da obesidade a Covid-19 afetará mais a população jovem, afirmaram em maio 3 pesquisadores de uma universidade americana. Na ocasião, os autores apresentaram os resultados preliminares de uma pesquisa que buscou confirmar com dados algo que estava sendo observado na prática do Hospital Johns Hopkins. Pacientes jovens que chegavam às unidades de terapia intensiva, UTI, tendiam a ser obesos. Os cientistas reuniram então dados de 265 pessoas que eram pacientes internados em 6 hospitais universitários americanos e concluíram que sim, havia uma correlação inversa entre idade e índice de massa corporal, IMC. Pessoas mais novas internadas por Covid-19 tinham maior probabilidade de ter IMC alto, na faixa da obesidade. Em pessoas idosas, digamos que com mais de 65 anos, a obesidade sozinha se torna um risco menos predominante. Já há muitos estudos mostrando que nos Estados Unidos há uma mortalidade significativa nas faixas etárias intermediárias. O Brasil vai no caminho dos Estados Unidos, porque a nossa taxa de obesidade está muito alta. Não tanto como de lá, mas também assustadoramente alta, aponta o médico. Acrescentando que no Hospital das Clínicas da Unicamp é solido pela equipe por observação que os jovens mais gravemente afetados pela Covid-19 são obesos. Os obesos têm uma alimentação inadequada e isso causa baixa resistência e acaba que facilita o Covid neles e acaba ficando pior o quadro deles, dos obesos, etc. É isso, tchau!